No transcorrer da história, pelos séculos à frente, o Senhor já não se apresentava de forma tão pessoal, pois a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis 6, 5. E começou a comunicar-se, sim, ele sempre se comunicou com o ser humano através de outras formas e métodos. Vieram homens e mulheres de elevada consagração, os quais passaram a ser seus condutores, quer pelo testemunho fiel, um bom exemplo destes foi Enoque, quer por pronunciamentos de alertas, orientações e outras mensagens do Senhor. Aqui temos um exemplo muito marcante, o de Noé. Aliás, Noé foi o pregoeiro da justiça divina a uma raça de pecadores rebeldes e irreconciliáveis e, por 120 anos, anunciou-lhes as palavras de salvação do Senhor, de que logo viriam juízos sobre a terra e que todos seriam destruídos, se não voltassem aos caminhos da verdade e da justiça. Na realidade, também naquela época, o Senhor desejava salvar a todos os seres humanos e trazê-los de volta ao convívio do seu amor. Enquanto a pregação da vinda dos juízos do céu era proclamada pelas palavras de Noé, a construção da arca avançava, indicando uma solução para que os que crescem e se arrependessem fossem salvos. Mas, assim como Caim e seus descendentes rejeitaram a palavra do Senhor, os habitantes da terra nos tempos futuros e até os dias de Noé também o fizeram, sendo todos destruídos pelo grande dilúvio, do qual restaram apenas 8 seres humanos, Noé e sua família. Em alguns séculos após o dilúvio, lá estavam novamente os seres humanos afrontando a Deus com suas rebeldias e maldades quase indescritíveis. Isto continuava sendo o efeito do pecado no mundo, já que um dos filhos de Noé, Cã, também escolheu não seguir a vontade do Criador. Mas ainda não seria o fim de tudo para nós seres humanos, pois mais uma vez o Senhor se propõe a resgatar a humanidade de sua condição precária e novamente conta com alguém que passa a ser o transmissor das suas palavras, Abrão. A palavra de Deus seria transmitida ao mundo através desse seu fiel amigo e dos seus descendentes. O então agora Abraão foi convocado a deixar a terra dos seus familiares, já que eram idólatras e não serviam ao Senhor plenamente, e seguir para um novo lugar, onde seriam os arautos vivos da palavra de Deus aos homens. Sê tu uma bênção, disse Deus a Abraão. Gênesis 12, 2. Além disto, o Senhor decidiu que da linhagem de Abraão viria o Messias, o Salvador do mundo. No entanto, após alguns séculos da vida de Abraão, aqueles descendentes que deveriam colocar-se como vigorosos proclamadores da palavra do Senhor ao mundo, lá estavam envolvidos com a idolatria e os maus costumes egípcios. Havia dentre eles uns poucos fiéis que resistiam a essa desastrosa contaminação. Pois bem, de uma dessas famílias tementes a Deus, nasceu outro agente especial da palavra de Deus ao mundo, Moisés. Diga-se de passagem, Moisés foi o único ser humano pecador que falou face a face com Deus, pois o Senhor lhe apareceu diversas vezes. Êxodo 33, 11. Mas o fato é que esse novo arauto da justiça divina foi usado por Deus, juntamente com seu irmão Arão, para retirar o povo de Israel do Egito e para levá-los à terra que fora prometida a Abraão e sua linhagem. Tratava-se de um povo rebelde, contaminado em excesso pelo pecado.
e ainda misturado com outras raças de pessoas que não conheciam a Deus, mas que mesmo assim foi arrancado da escravidão egípcia através de Moisés, bem como por ele instruído de forma muito clara de qual era a vontade do Senhor para os hebreus e de qual seria sua obra no mundo. Porém, algum tempo após entrarem na terra da promessa, lá estavam os israelitas afrontando ao Deus da sua libertação. Sim, o plano de Deus era não somente resgatar Israel da escravidão egípcia, mas também da escravidão do pecado, para ser um povo distinto. Sereis minha nação eleita. Êxodo 19:6. Que levaria as novas da salvação a todos os povos com os quais viessem a manter contato. Assim como Caim, Cã e os demais rebeldes que preferiram seguir sua própria vontade e não a de Deus, Israel se propôs a ter a mesma atitude, rejeitando ao Deus da sua salvação e deixando de cumprir sua tão honrosa missão. O Senhor enviou inúmeros profetas e profetisas, bem como juízes e reis fiéis, especialmente designados para converter Israel dos seus maus caminhos e trazê-los de volta ao Senhor. Mas tudo isso não foi suficiente para quebrar o orgulho daquela nação. A partir de Moisés, o povo de Israel podia contar não só com a palavra do Senhor em forma verbal, através dos seus servos, mas também pela forma escrita. Eles tinham livros contendo leis e ordenanças distintas, e tinham a própria lei de Deus escrita por ele mesmo em tábuas de pedra, e que fora depositada em uma arca especialmente feita para isto. Era o início da composição da palavra de Deus, que hoje conhecemos como a Santa Bíblia, que demorou 1600 anos para ser completada, tendo dezenas de escritores de diversas origens e de diversos tempos colaborado com sua composição final. Toda a Escritura é divinamente inspirada, segundo a Timóteo 3,16.